segundo o qual o direito do autor não protege realidades meramente técnicas e um programa de computador é uma realidade meramente técnica. Mas isso está consagrado, não está em discussão nesta altura, está consagrado no direito brasileiro, aliás, de uma forma inteligente, uma vez que a lei sobre os programas de computador não diz que o programa de computador é uma obra literária. Uma obra literária, já viram declamar um programa de computador? Uma obra literária declama-se, não é verdade? Vejam o que é declamar um programa de computador. Mas, enfim, está estabelecido, mas a lei brasileira diz inteligentemente, aplica-se o regime das obras literárias. Não diz que é uma obra literária, ao contrário do que consta de outros tipos de lei. Então, isso constituiu um direito intelectual e, particularmente, um direito autoral da informática. Surgiu uma lei particular sobre os programas de computador, como sabem. Há uma referência às bases de dados, referências às bases de dados dentro da lei dos direitos autorais. Deverá pretender-se, na reforma de lei, trazer a matéria da informática para a lei dos direitos autorais. Eu suponho que, se o que se pretende é uma revisão, que é uma revisão parcial, não é uma lei radicalmente nova, se tivermos a ambição de trazer para a lei todos os problemas da informática, então nunca mais temos que esperar muito até aparecer essa lei. Basta pensar que há mais de 10 anos que vegeta no Congresso projetos sobre o comércio eletrónico e, não obstante a importância fundamental do comércio eletrónico, esses projetos estão muito longe de chegar a bom termo. Portanto, eu diria que a problemática geral da informática não deve ser, não devemos procurar que seja incluída dentro do direito autoral, porque isso afastava esta necessidade de reforma, porque há muitos outros pontos que devem imediatamente ser reformados. Simplesmente, isso não significa que uma nova lei deva omitir toda e qualquer referência à informática, porque há muitos aspectos do direito de autor que hoje não podem ser contemplados sem ter simultaneamente em atenção o que se passa na informática. E, portanto, deve intervir mais profundamente, esclarecendo e desenvolvendo e resolvendo muitos problemas que hoje são essenciais. Lembro a problemática das obras órfãs. Obras órfãs são aquelas cujo autor não é conhecido, ou que não entra em contacto, ou ainda aquelas em que a busca do autor, sendo possível, é de tal maneira onerosa que tirava qualquer possibilidade da exploração comercial daquela obra, desinteressar essa exploração. Ora bem, é preciso resolver este problema. É um problema que tem de ser resolvido. Não se compreende esta impotência nos vários países de não resolver uma situação que é benéfica para a cultura, que é benéfica para a indústria e que é benéfica para o próprio autor, desde que se garanta que o autor será remunerado quando o autor aparecer. Eu penso que há formas, eu diria, muito simples. Claro que tudo o que é muito simples tem de ser trabalhado ainda, mas há formas muito simples, como seria calcionar os direitos que seriam atribuídos ao autor, se o autor, porventura, viesse a aparecer. Estes pontos devem ser, efetivamente, resolvidos imediatamente. São pontos concretos, são pontos de grande incidência, deviam estar. E, nessa altura, deveria ser também aproveitado, e eu penso que há propostas nesse sentido, aproveitado para suprir a impressionante falta de referência a limites no digital. Estamos quase que sem limites no digital. Quer dizer, aparece um novo meio que tem as suas exigências, portanto, que levaria seguramente à construção de novos limites. E vai-se aplicar o direito clássico, o direito existente, quando o direito clássico, obviamente, não tem em consideração essa problemática do digital. Se tiver tempo, não
tenho nada a certeza, o Sr. Moderador dirá, eu procuraria depois refletir nesta matéria. Uma lei de direitos autorais deve centrar-se no direito autoral e só no direito autoral, não deve ir a outros domínios próximos, domínios paralelos, mas que não são direito autoral, como, por exemplo, a proteção do folclore, a proteção de certas manifestações culturais, tradicionais, qualquer que seja o valor, não é matéria de direito autoral e não devemos confundir. Uma lei de direito autoral, pela própria expressão que eu emprego, abrangerá a matéria dos direitos conexos. Os direitos conexos estão, efetivamente, regulados na lei brasileira. Eu penso, todavia, que precisam de uma regulação mais profunda, nomeadamente no que respeita ao regime específico dos direitos conexos. Porque, essencialmente, a lei procede através de uma remissão para o regime do direito de autor. E diz que o regime estabelecido pelo direito de autor aplicar-se-á no que couber aos direitos conexos. Mas os direitos conexos não são o direito de autor. Os direitos conexos referem-se à prestação e não a criações intelectuais. Ainda por cima das três categorias de direitos conexos que são consagradas, 2 são de direitos empresariais. Direitos empresariais. E, portanto, seguramente que o regime não pode ser declarado assim, pura e simplesmente, por uma remissão que vai sobrecarregar enormemente a prática para saber o que é que cabe e o que não cabe em relação aos direitos conexos. A este propósito, eu devo indicar que há um movimento internacional fomentado pelos Estados Unidos, não é declarado, não declarado, mas há. Fomentado pelos Estados Unidos da América e também recebido pela comunidade europeia no sentido de chegar a uma assimilação progressiva, uma identificação do direito do autor e dos direitos conexos. Eu até compreendo que isto seja assim, porque se o direito do autor hoje está transformado em mercadoria, o direito do autor está sob a égide da Organização Mundial do Comércio. Hoje a entidade importante não é a OMP, hoje a entidade importante é a Organização Mundial do Comércio. Porque a OMP faz os acordos que os países ratificam ou não ratificam. Mas a Organização Mundial do Comércio, o que ela faz tem que ser absolutamente aceito, porque nenhum país pode deixar de participar no comércio mundial. E, portanto, é automaticamente recebido pelos vários países. Ora, se está subordinado à Organização Mundial do Comércio, é porque é tratado como uma mercadoria, está transformado em mercadoria. Então, se tudo é mercadoria, a proteção pode ser perfeitamente a mesma, porque para efeitos de comércio é tudo igual. Eu penso que estudaria verificar a natureza, pois se há tanta justificação pela dignidade máxima da criação intelectual, como é que é pela dignidade máxima da criação intelectual e depois vamos identificar direitos dos criadores e direitos de empresas, por isso simplesmente. Não pode ser assim. Portanto, é preciso, por exemplo, o aumento da duração da proteção dos direitos conexos, que está em curso em vários países, está em curso nos Estados Unidos, está em curso na Comunidade Europeia, é preciso olhar com muito cuidado para ver onde é que chegamos, que essas alturas chegam a situações absurdas. Eu também diria isso em relação à própria duração do direito autoral, mas não faço nenhuma proposta, sei que é muito difícil alterar as situações existentes. Há uma proteção de 70 anos pós-mortem, 70 anos pós-mortem, no direito autoral. Já viram o que representa 60 anos pós-mortem? No que respeita aos programas de computador. Nenhum programa de computador, ainda que seja obra de museu, caiu ainda no domínio público. E sabe-se lá quando é que vai cair. Não é verdade? No que respeita façam as contas, vejam lá, 60 anos pós-morte. Há uma pessoa que cria aos 20 anos, faz uma criação aos 20 anos, morre aos 90 anos. O prolongamento da idade, como sabem, vai facilitar que isso aconteça com muita frequência. Então,